Fala galera ligada no Pautas e Táticas, não é de hoje que a gente fala sobre a necessidade de renovar, reformular o calendário internacional de futebol. Isso mesmo, calendário internacional, não apenas o calendário brasileiro. No vídeo de hoje a gente vai sugerir mudanças para o calendário de seleções, o calendário FIFA, que tantas vezes interrompem aí o nosso calendário de clubes, não só aqui como também na Europa. Então vamos sugerir algumas mudanças, não só para o mercado sul-americano, né, para o mercado internacional da Conmebol, mas também para o calendário europeu, reformulando algumas competições, na verdade sem mexer na maioria delas, mas por exemplo, não é preciso ter duas Nations Leagues na Europa, não é preciso ter duas Copas América por ciclo aqui na América do Sul também. Então a gente vai falar um pouco disso também nas quantidades de datas. Então fica ligado aí que é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para começar, não há necessidade da gente ter data FIFA em março, em junho, essa data de junho, quando a maioria dos campeonatos param, né? E aí começam as Copas internacionais, as Copas continentais, a própria Copa do Mundo também normalmente acontece em junho. E depois 3 datas FIFA no segundo semestre, em setembro, outubro e novembro. Não há necessidade de a gente ter 5 datas. Então a gente vai mexer nesse número de datas de 5 para 3, beleza? Então a gente vai ter bem menos amistosos, a gente vai ter uma Nations League a menos na Europa, a gente vai ter uma Copa América a menos no Brasil, e a gente vai conseguir reformular esse calendário aí para ficar com menos interrupções no calendário dos clubes, beleza? Então, dito isso, em março nós vamos ter uma data FIFA, em junho outra, e em outubro outra, e essas vão ser as datas. Para a América do Sul, as datas vão ser as de março e as de outubro, com 2 partidas cada, e as de junho com 3 quando não houver uma competição. Já na Europa, todas as datas vão ter 3 jogos, com exceção das datas de competições, né, quando acontecerem a Euro, a Copa do Mundo e, é claro, também a fase de grupos da Nations League. Vocês vão entender isso conforme o vídeo for passando, beleza? Então vamos primeiro falar sobre as datas sul-americanas. No primeiro ano do ciclo, que é aquele ano da Copa do Mundo, quando a Copa acaba em junho, e aí nós vamos ter as datas de outubro, que é de segundo semestre, a gente já vai ter, imediatamente no ano da Copa, as 2 primeiras rodadas de eliminatória sul-americana para a próxima Copa, beleza? Então, já que a gente cortou a maioria das datas, nós vamos começar o nosso calendário já com a eliminatória para a próxima Copa do Mundo. O formato vai se manter, 18 rodadas, turno e retorno, 10 seleções, grupo único. Vai ser assim que vai acontecer, com bem menos amistosos e mais competitividade. Então, em outubro, as 2 primeiras datas já com as 2 primeiras rodadas de eliminatória. No ano seguinte do ciclo, que normalmente deveria ser o primeiro ano a começar, mas vai ser o ano seguinte, o ano consecutivo à Copa do Mundo que aconteceu do ciclo anterior. Nós vamos ter em março as rodadas 3 e 4, em junho as rodadas 5, 6 e 7, e aqui por que não há uma Copa América? Porque a Conmebol optou por colocar a Copa América no mesmo ano em que vai acontecer a Euro. Então, em junho do segundo ano do ciclo, vão acontecer 3 datas ali também de eliminatória. Em outubro desse segundo ano, vão acontecer as rodadas 8 e 9. No terceiro ano do ciclo, nós vamos ter as rodadas 10 e 11, em março. Em junho, sim, vai acontecer a Copa América. E em outubro, as rodadas 12 e 13. No ano de véspera da Copa do Mundo, nós vamos ter em março as rodadas 14 e 15, em junho as rodadas 16, 17 e 18, e assim se encerrará as rodadas de eliminatórias para a Copa do Mundo. Em outubro vamos ter apenas as repescagens, sendo assim, nessas 2 datas de outubro dá para marcar amistosos, no caso a seleção brasileira quase sempre se classifica sem repescagem, sem essa necessidade, então dá para marcar amistosos com europeus nessas datas. E nas datas de março do ano da Copa do Mundo, encerrando assim o ciclo, dá para ter finais de competições. Dá para ter, por exemplo, essas finais ocorrendo entre os 4 classificados da Copa do Mundo, numa espécie de Final Four, de uma espécie de Nations League sul-americana, substituindo o que seria uma segunda Copa América de ciclo.
Ou dá para ter, por exemplo, os confrontos que já vêm sendo anunciados aí entre campeões da Copa América e campeões da Euro, que substituiriam a antiga Copa das Confederações. Então dá para ter aí jogos competitivos também às vésperas da Copa do Mundo, já valendo taça, ou mesmo só amistosos, e também dá para fazer esses amistosos contra os europeus que tanto fazem falta aos sul-americanos. Em junho desse ano acontece a própria Copa do Mundo, encerrando assim o ciclo do futebol sul-americano. Então essa é a sugestão para a reformulação do calendário de seleções na América do Sul. Agora vamos ver como se aplica aos europeus o mesmo calendário, beleza? Aos europeus, no ano da Copa do Mundo, onde atualmente já acontece a Nations, bom, a gente vai entender como a Nations vai ser relocada nesse calendário. Mas aqui já aconteceriam as 3 primeiras rodadas das eliminatórias para a Euro, que acontece 2 anos após a Copa do Mundo. Então, em outubro, pós-Copa do Mundo, no mesmo ano da Copa do Mundo, vão acontecer as rodadas 1, 2 e 3 das eliminatórias para a Euro. No ano seguinte, em março, as rodadas 4, 5 e 6. Em junho, 7, 8 e 9. Em outubro, a rodada 10 e as 2 rodadas de repescagem. A gente sabe que são 10 rodadas, né, nos grupos para a Nations, os grupos geral para a Nations e para a Euro, né, perdão. As eliminatórias da Euro e as eliminatórias da Copa do Mundo. Não sei por que eu falei sobre Nations, falha nossa aqui. Mas vamos lá. São geralmente grupos de 5 ou 6 seleções, ou seja, as seleções fazem no máximo 10 partidas, então as 10 rodadas estão aqui respeitadas. E seguindo aquele modelo antigo, em que as eliminatórias europeias seguiam apenas 2 rodadas de repescagem, jogos de ida e volta, matando de uma vez só. Então voltaria para esse modelo que hoje não se aplica, hoje tem 2, 3 rodadas de repescagem. Dessa vez seria só uma rodada única mesmo, para já garantir os últimos classificados para a disputa da Euro, que aconteceria no 3º ano do ciclo, digamos assim. E aí a gente já começaria em março as eliminatórias para a Copa do Mundo, com as rodadas 1, 2 e 3. E em junho a Euro aconteceria propriamente dita. Em outubro, as rodadas 4, 5 e 6 das eliminatórias para a Copa. E aí no ano seguinte, em março, as rodadas 7, 8 e 9. E em junho, aconteceria a fase de grupos da Nations. Já que não há uma Copa das Confederações, já que não há uma outra competição acontecendo, e já que o número de amistosos foi reduzido, e não há uma necessidade de uma Nations acontecendo nas datas FIFA regulares, aqui em junho dá para acontecer as 6 rodadas da fase de grupos da Nations, num espaço de um mês, ou até menos, né? 6 jogos, dá para acontecer num espaço ali de 3 semanas, essa fase de grupos da Nations, que acontece com 4 equipes por grupo, então 6 rodadas acontecendo em junho do ano de véspera da Copa do Mundo. Em outubro, acontecendo a 10ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo e as 2 rodadas também de repescagem, definindo seus últimos classificados. Em março, no ano da Copa do Mundo, como a gente disse, dá para fazer ali aqueles campeonatos entre campeão da Euro e campeão da Copa América, mas também dá para acontecer as finais da Nations. Então é nessa data, com 2 rodadas ou até 3, dá para acontecer aí esse tipo de campeonato. E é claro, em junho, acontecendo a Copa do Mundo propriamente dita. Então é isso, galera. Essa é a nossa proposta para o calendário de seleções, do calendário internacional, as datas FIFA, com menos datas, menos interrupções, menos amistosos, vários jogos competitivos aqui, tanto para a América do Sul quanto para a Europa. Claro que eu não vou fazer aqui também uma reformulação para o calendário asiático, calendário africano, né, da CONCACAF, da Oceania, até porque a gente tem pouca informação sobre isso. Daria para fazer um trabalho de pesquisa, mas também não é do interesse do grande público. Pouquíssima gente acompanha o que acontece aí nos calendários internacionais desses continentes. Então fica aí a sugestão para os 2 principais, né? O que a gente consome mais, América do Sul, que é onde a gente vive, seleção brasileira, e Europa, que é onde está a nata do futebol internacional, os grandes favoritos para a Copa do Mundo e a grande competição continental, que é a Euro e também a Nations. O que você acha sobre essa sugestão? Deixe aí o seu parecer, né, nos comentários, e logo mais a gente vai remontar o calendário brasileiro. A gente tem vídeo
sobre isso aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos, inclusive foi o tema do meu TCC, a reformulação do calendário do futebol brasileiro. Naquela época eu pensava num calendário pareado ao calendário europeu, ao que acontece lá. Dessa vez a gente vai repensar um calendário funcionando um pouco mais parecido com o que é a nossa cultura, um calendário seguindo o ano solar, mas muito mais equilibrado e inclusive cabendo essas datas FIFA que a gente fez com essa reformulação com apenas 3 datas por ano. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!